Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no campo, dando uma observada aí nas lavouras, na realidade, do campo, pós a colheita aí das culturas de verão, algumas ainda em desenvolvimento, e pensando na safra de inverno, cobertura do solo, mix de coberturas, aveia, nabo, ervilhaca, trigo como cultura de grãos, enfim, pensando na melhoria do solo. Gostaria de enfatizar a questão do nosso manejo do solo. Nós precisamos pensar de maneira direta na questão do sistema de plantio direto do solo. Seguir aqueles princípios bastante importantes em termos de cuidados do solo, visando melhorar a qualidade química, dar qualidade química, física e biológica do solo. Então o nosso plantio direto aí com revolvimento somente na linha de semeadura, rotação de culturas, palhada sobre o solo, raízes explorando o solo, pousio zero ou o mínimo de tempo possível, diversidade de plantas. Esse deve ser o intuito do nosso manejo do solo, visando o quê? A conservação do solo e da água. Um solo protegido, coberto por plantas, seja ela verde, e após a colheita pela palhada, permite uma maior infiltração de água no solo. Por quê? Porque a planta, a palhada, ela atua como guarda-chuva, protegendo o solo na época de precipitação mais intensa, com que a água chegue lentamente no solo, permitindo sua infiltração. Então o tempo de residência da água no solo aumenta e consequentemente mais água nós vamos ter na bacia hidrográfica. E em períodos de solo intenso, períodos de tempos aí sem precipitação, nós temos a palha fazendo a nossa ação de guarda-solo, protegendo o solo, ou seja, atividade biológica, o desenvolvimento de plantas vai ser melhor nessa situação. Por quê? Porque nós não vamos ter tanta evaporação de água, consequentemente mais umidade no solo, e não vai ser tão quente de dia e nem tão frio de noite, e isso ajuda a manter a vida no solo. Então essa proteção do solo é fundamental. A palhada sobre o solo, ela atua de maneira importante na ciclagem de nutrientes. Por quê? Porque a decomposição das plantas, a decomposição da palhada, dos resíduos, da cobertura, do material orgânico que está sobre o solo, libera nutrientes. E esses nutrientes podem ser aproveitados pela cultura subsequente. Daí a importância do pousio zero ou o menor tempo possível sem uma planta crescendo, se desenvolvendo sobre o solo. Para quê? Para aproveitar esses nutrientes. Então, se eu tenho uma palhada, como nesse caso aqui, uma palhada aqui da cultura de verão, palhada de soja sobre o solo, protegendo o solo, estando sobre o solo e reciclando os nutrientes, e eu tenho já uma planta verde crescendo e se desenvolvendo, neste caso aqui, eu vou ter uma aveia se desenvolvendo, consequentemente ela aproveita os nutrientes, recicla esses nutrientes, e aí nós vamos poder reduzir a adubação ao longo do tempo ou fazer adubação de sistemas, ou seja, adubar o sistema, as lavouras ao longo do tempo e não somente a cultura. Isso permite flexibilidade, ainda mais agora que nós temos um custo de fertilizante bastante elevado. Se nós tivermos uma reserva de nutrientes do solo, uma boa CTC, um bom pH, uma boa saturação por bases, e a raiz consegue explorar esse perfil de solo buscando água e nutrientes, consequentemente nosso custo de produção vai reduzir. Por quê? Porque nós vamos aproveitar o nutriente do solo e podemos, vamos dizer assim, maneirar na nossa dose de fertilizante. Então todo esse contexto deve ser observado quando se planeja a lavoura, quando se vai plantar a lavoura, quando vai se pensar na safra de verão, de inverno, ou seja, eu tenho que pensar no sistema de culturas que eu estou usando, nas plantas que eu estou usando e nos benefícios que isso vai trazer para o meu solo, para a água, para a rentabilidade dos meus cultivos e consequentemente num retorno econômico. Então fica a dica aí para todos vocês, um abraço
e continuamos lutando pela agricultura, pelo agro e pela preservação do solo e do meio ambiente.